Muito boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio todos os dias, de segunda a sexta-feira, assuntos pertinentes para dentro da porteira, para fora da porteira. Você que quer ficar muito bem informado aí no ramo do agronegócio, sabe onde encontrar muita informação, e é por aqui. No programa de hoje, 3 assuntos importantes. Começaremos falando sobre o PL dos bioinsumos, que a gente já havia falado por aqui e agora ele passou pelo Senado. A gente fala daqui a pouquinho, dá uma pinceladinha nesse assunto. Temos uma entrevista hoje com Claudecir Contreira, que é presidente do Cresce Mato Grosso. Ele vai falar sobre um assunto pertinente ao agronegócio, que é um projeto de lei que muda a dimensão mínima para imóveis rurais. Como que isso deve afetar aí o ramo do agronegócio? A gente vai conversar com ele sobre esse e outros assuntos. E também vamos falar sobre o acordo União Europeia e Mercosul, que pode ser anunciado nessa sexta-feira. Vai ter muita coisa ainda para rolar por aí, a gente vai te explicar ainda hoje. Hoje, quem participa comigo é o seu Denir Zancanaro, Bianco. Já chamo para chegar aqui comigo, por gentileza. Seu Bianco, hoje, antes de começarmos com o assunto principal, vamos só dar uma pincelada. Já vou dar boas-vindas para você, né? Seja bem-vindo, muito obrigado por mais uma participação. Obrigado a você, meu filho, de ter convidado. Estamos de volta aí, tá? Vamos começar falando da aprovação do PL dos bioinsumos, né? A gente já havia falado sobre esse assunto já há alguns dias por aqui, falamos várias vezes. Era um assunto muito importante para o produtor rural que já tinha, né, uma planta dentro da sua propriedade rural, um laboratório para criar o seu bioinsumo ali dentro. E a gente já havia entrevistado, inclusive, o Leonardo Minaré, consultor técnico da ProSoja, e ele já havia dado um parecer, né, com antecedência para nós, que achava que, de fato, esse projeto ia passar. Aí a gente ficou esperando e, de fato, esse projeto foi aprovado lá no Senado, passou pela Câmara, então é uma notícia muito boa, a gente fica muito feliz. A aprovação do PL dos bioinsumos, segundo a ProSoja, é uma grande vitória para os produtores. Justão, é uma grande vitória, porque senão eles ficam na ilegalidade. Está fazendo esse projeto de lei, autoriza o produtor rural a produzir seu bioinsumo dentro de sua própria propriedade. É bom a gente citar que o Mato Grosso hoje, no bioinsumo, está sendo o líder e mais de 33% do que se tem de bioinsumos hoje são gerados e criados dentro do Mato Grosso. E a maioria deles é nas próprias propriedades rurais, e essas propriedades eles fabricam isso para que esse insumo se torne mais barato para a própria propriedade. Então, é uma grande vitória. Tem que agradecer aí o pessoal, principalmente para a senadora do Mato Grosso do Sul, de Goiás, né? Senadora que encampou isso e que passou no Senado e passou na Câmara, a sanção do presidente da República. Tá certo. Notícia boa, produtor rural feliz em relação a isso. Acho que tem um outro motivo para o produtor rural estar feliz, que é o nosso segundo assunto de hoje. Só para finalizar, essa votação, né, precisa da sanção presidencial. Ficamos no aguardo da sanção do presidente assinar esse projeto de lei aí, que já passou, começou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, enfim, voltou para o Senado, passou, pronto, agora precisa a assinatura do presidente. Ficamos no aguardo e outros desdobramentos depois da assinatura. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Agrodebate. E agora, para o time ficar completo, e já para falar sobre o próximo assunto, a gente já vou fazer o convite para o Contreira, Claudecir Contreira, presidente do Cresce Mato Grosso, para a gente falar sobre um projeto de lei, o projeto de lei 1068 de 2023, que permite a regularização fundiária de pequenas áreas de terra. Esse projeto ele muda a dimensão mínima para imóveis rurais. Esse é o assunto que nós vamos debater com Claudecir Contreira, o Contreira, presidente do Cresce Mato Grosso.
Contreira, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Jossan, obrigado aí pelo convite, obrigado, um abração aí pro meu guerreiro, pioneiro aí de Itapurá, nosso chefe, o Bianco, né, que brilhante aí toca esse projeto, e acabei de saber que ele é um dos líderes que fez a aprovação aí da PL dos insumos, né, importante aí, parabéns, viu, Bianco, pela atuação, muito bom mesmo. Contreira, agora que o time está formado, e Bianco, agora que o time está formado, eu faço o convite para todos que estão nos assistindo. Vamos debater o agronegócio? Claudecir Contreira, para a gente falar sobre esse assunto importantíssimo que é o PL 6088 de 2023, né, que permite a regularização fundiária de pequenas áreas de terra, a intenção é diminuir, né, o tamanho mínimo, né, a dimensão mínima para imóveis rurais. Já faço uma pergunta para você, já vou fazer duas perguntas de uma vez já. Uma delas é, por que essa mudança, né? Eu fiz um breve estudo sobre isso e vi que a legislação estava bem antiga, né, em relação a esse assunto. Então, acredito que esse seja um dos motivos, mas eu vou pedir a sua complementação. Então, a minha pergunta principal é, por que a necessidade dessa mudança? E a primeira pergunta é, cresce ou cresci e por quê? Nós temos um pezinho no sul, né, do país aí. Eu já perdi bastante dos meus costumes, porque eu sou sinopense, né, há muitos anos aí, e agora morando em Cuiabá. Mas no sul é cresci e no resto do país é cresce. Mas ambos, né, se referem aos corretores, se referem à organização das imobiliárias e também dos corretores, pessoas físicas, né. E aí eu sigo dizendo a você que o CREST é uma entidade, uma autarquia responsável por fiscalizar a profissão, mas também é uma autarquia que de vez em sempre, né, praticamente, está atenta a algumas demandas aí do Congresso Nacional. E essa lei, a 6.088 que você se referiu, é apenas uma das 67 leis, dos 67 projetos de lei que nós coordenamos, né? Alguns deles, o sistema COFES-CREST, que é o COFES juntamente com os 27 estados da federação, querem aprovar, outros nem tanto, e outros projetos a gente gostaria da aprovação com algumas ressalvas, com algumas observações. E o projeto 6.088 nos surpreendeu pela ousadia, pelo nível de atualização e também pela capacidade de trazer como áreas regularizadas, né? E também com o potencial de um mercado imobiliário mais amplo no ambiente rural. Esse projeto, como você estava dizendo, trata-se do fracionamento de solo, né? A lei que trata sobre esse assunto é muito antiga, tem mais de 40 anos, e nós gostamos, quando o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, colocou esse projeto, imediatamente eu mesmo fiz contato com ele e consegui a relatoria desse projeto ao deputado federal por Mato Grosso, o Coronel Assis. Então, durante um pedaço do ano 2024, ficou aos cuidados do deputado Coronel Assis, e agora teve uma mudança, porque o coronel acumularia duas relatorias em duas comissões distintas, e o que o regimento interno não permitiu. Então, passou-se a relatoria para o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, que também é o presidente da CAPA-DR, que é a Comissão da Agricultura. E hoje, justamente hoje, nessa data, esse projeto ficou concluso, entrou para a pauta, para a votação terminativa na comissão. Porém, um deputado, que eu não sei agora, porque eu estou aqui em Foz do Iguaçu, né, estou num evento aqui, não sei qual deputado pediu vistas do processo, e essa vista ela dura para uma sessão, né, de acordo com o regimento da casa. Então, na próxima sessão não virá, mas virá na sessão do dia 17, se é que nós conseguiremos aí manter essa agenda, e vai depender muito da dinâmica da Câmara dos Deputados para manter a sessão. Mantendo a sessão, nós trataremos de aprovar essa PL lá na comissão, com o apoio
obviamente, da ampla maioria de 100% dos parlamentares federais de Mato Grosso e vários do país, como Eduardo Bolsonaro, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, que detém lá a sua liderança dentro do PL ainda, né? Ele é presidente de honra. Eu estive o mês passado, juntamente com o senador Hélio Fagundes, no evento que deu posse ao Eduardo Bolsonaro como diretor internacional de assuntos do PL, né, do partido, né? Então, estive lá e estive articulando, e esse apoiamento nós temos. Agora falta um entendimento na frente parlamentar aí ruralista, né? Eles ainda não entenderam bem o projeto, estão numa fase de entendimento. Nós acreditamos que essa vista, esse pedido de vista, foi para compreender esse projeto. Compreendendo o projeto e entendendo de que as leis ambientais não serão alteradas por isso e somente diminuirá o tamanho da propriedade rural, mas não é obrigatório, é uma possibilidade, né? Acreditamos que a Frente Ruralista não terá nenhum opositor, porque trará ao pequeno agro, né? Aquele agro pequeno, aquela agricultura familiar, maior legitimidade. Quem é do sul do país, por exemplo, sabe das plantações de morango que existem, em Santa Catarina, principalmente, e que são em áreas muito pequenas. Por exemplo, lá tem 1 hectare, 1,5 hectare, meio hectare, e eles não têm a dignidade de ir para o banco, pegar um recurso, porque não tem documento, ou seja, não há garantia para a tomada de empréstimo. Isso resolverá. Aqui no nosso estado de Mato Grosso, tem muitas e muitas regiões, não é o caso de Itapurá, mas é o caso, por exemplo, de Barra do Bugres, é o caso de Alta Floresta, é o caso hoje de Juara, vários outros municípios aí, até mesmo de Sinop, da minha cidade já, que carece desse aconchego legal. Tem muitas pequenas propriedades que plantam mandioca, que plantam pinha, que plantam quiabo, né? Que é a alimentação que a gente precisa no dia a dia, juntamente com as commodities, né? O soja, o milho, e nós não temos esse agrado legal para fazer essa regularização e seguir uma produção, às vezes, financiada por um banco, né? Então, acho que vai trazer a regularização fundiária no campo, vai dar dignidade aos pequenos agricultores e para o mercado imobiliário. Essa é uma pergunta que talvez você me faça, né? O que é que o PS tem a ver com isso? Se meteu nessa discussão? O que nós pedimos a relatora do projeto, nós estamos conversando, inclusive o ex-deputado, ex-prefeito de Sinop, Nilson Leitão, foi até presidente, né? Agora veio a vice-presidente do IPA, que o Instituto pensar a forte influência aí sobre a bancada ruralista. Eu vou te interromper rapidinho, você me desculpa, mas é porque a tua chamada aí, eu acho que talvez tá dando talvez uma interferência na internet. Eu vou perguntar aqui o Paulo já me confirmou que tá dando umas travadinhas aqui, mas agora me parece que resolveu. É só porque a gente, o telespectador, a gente possa compreender tudo que você está falando e não perder nada. Mas agora me parece que está tudo certo, se você puder prosseguir. Claro. E aí, respondendo então uma pergunta que eu próprio fiz aí, né? O que o Cresce tem a ver com a regularização fundiária e com a aprovação, qual o interesse? Primeiro, nós, corretores de imóveis, apenas podemos vender propriedades, imóveis rurais ou urbanos que detêm documentação. Nos é proibido fazer venda de produtos duvidosos, né? Que não tem origem, que não tem como a gente emitir certidões. Então, já por si só já é interessante. Também é interessante porque nós teremos aí a possibilidade da abertura de outras frentes de negócios no campo, no ambiente rural. Por exemplo, o turismo rural, né? Que está muito forte nas grandes capitais, nas grandes cidades, ou até mesmo nas pequenas, porque, veja bem, Mato Grosso não tem praia, não tem litoral, e nós nos escondemos final de semana, né, por assim dizer, nas nossas pequenas propriedades às vezes. Nós não podemos ter uma propriedade extensionista, né, de grandes proporções, apenas para passar o final de semana. Então, 5.000 metros quadrados, ou seja, meia hectare,
é pouco para o cultivo de, por exemplo, de grãos, né, de agricultura de larga escala, mas ela é muita para alguém da minha idade e a idade do Bianco ficar carpindo, né? 50% é uma propriedade considerável e nós não temos mais força para isso. Mas a gente consegue minimamente cuidar. Ao passo que uma propriedade de 4, 5, 6, 10, 20 hectares é um exagero para o turismo, né? Para o ambiente de lazer no campo, né? Então, a gente vê como uma possibilidade não só de regularização fundiária, não apenas do aumento da produção da agricultura familiar, mas também da abertura de novas possibilidades para nós corretores de imóveis, para nós loteadores, para nós aí empreendedores do mercado imobiliário. E agora o papo vai ficar bom porque o seu Bianco, que também é corretor de imóveis aí, né? Além é especialista em negócios e corretor de imóveis. Então eu chamo ele para o papo, que eu acho que ele tem perguntas aí também. Vocês têm coisa a conversar. Boa noite, Contreira. Tudo bom? Que prazer ter nosso presidente falando conosco aqui no programa nosso. Já tinha conversado com o senhor há dias atrás, para o senhor despender esse tempo e nos dar o prazer de estar conversando com o senhor. Eu vejo que esse projeto de lei é um projeto que vai beneficiar muito, talvez, igual o senhor falou, de repente Itapurá não, ou a região do agronegócio não, mas tem muita, eu acho que vai beneficiar muita gente, presidente. Vai ter essa grande vantagem do chacreiro, do plantador de alface, ter sua escritura, ter seu documento legalizado, poder ir no banco, pegar um recurso para melhorar seu imóvel, e aí que a gente tem que agradecer muito ao senhor e a quem principalmente deu essa ideia e sugeriu de se mudar esse módulo nosso, porque a nossa região, o Mato Grosso ainda, o módulo é 4 hectares. Então, para isso vai trazer muita vantagem e só temos a agradecer. Minha pergunta para o senhor o que é que também o corretor de imóveis tem de grande parceria com o agronegócio? O que é que o corretor e nós do Cresce podemos ajudar e podemos beneficiar o agronegócio ou o produtor rural? Bianco, antes de responder a tua pergunta, eu vou falar de um fato ocorrido no município de Nova Mutum, recentemente, onde também não tem assim uma vocação para a pequena agricultura. Porém, alguém de Nova Mutum me procurou agradecendo e pedindo, interessado na aprovação do projeto, por uma razão que eu nem havia imaginado. Ele me ligou, perguntou, olha, presidente, tem chance dessa lei ser aprovada num curto prazo de tempo? Falei, eu acho que sim. Ele falou, perguntei para ele, por quê? Ele falou, porque eu sou presidente de uma cooperativa de transporte e estou comprando uma área para colocar a nossa sede ali em Nova Mutum. E eu estou sendo obrigado a comprar 4 hectares, porque senão eu não tenho documento e não consigo realizar a obra, aprovar a obra. Se o senhor conseguir aprovar esse projeto, eu vou comprar 1 hectare apenas, né? Eu não havia pensado nisso, né? Mas olha aí uma forma aí de ajudar. Aí hoje eu estava no evento, concluindo depois entrando na tua resposta, ao lado de uma conselheira federal do Cresce, Mato Grosso, que é de Tangará da Serra, que é a Márcia Casagrande. E a Márcia falou assim, eu mexendo ali, conversando inclusive com o deputado Zé Trovão, que é o autor do projeto, conversando no WhatsApp ao lado dela durante o evento, fazendo uma hora extra ali, né, enquanto participava da plenária nacional, e ela disse, olha, eu acabei de comprar ali em Tangará um pedaço de chão de 2.500 metros quadrados. Agora, se esse projeto aprovar, eu vou somando pedaço 5.000 metros quadrados. Então aí eu vou ter a escritura pública. Olha aí, eu nem havia pensado nisso, né? Então são pequenos detalhes que a gente tem que valorizar. Outro exemplo, nós temos aí que tem uma associação de cafeicultores em Mato Grosso, na região de Juína, que é uma região mais alta e tem produção de café lá. Também na região oeste, que é Jauru, Figueirópolis do Oeste, Indiavaí, são regiões altas que no passado já teve muito café.
E para quem está estudando o agro, sabe que a saca do café arábica nunca esteve tão valorizada, né? Acho que desde 1970 não se alcançou tanto, assim, acho que R$2.600 está dando hoje, ao que parece, não sei se estou enganado ou não, a saca de 60 quilos do café. Olha aí que grande negócio que se tem nas mãos. Então, por isso que, repito, né, é necessário que o grande agricultor, que a Frente Ruralista, que a FPA, que o Instituto Pensar Agro, que a FAMATO, que a ProSoja apoiem essa ideia no sentido de trazer dignidade e de tirar a sobrecarga do grande agricultor que não tem a responsabilidade de alimentar as mesas aí nesses quesitos. Mandioca, café, abobrinha, verdura, enfim, é outro segmento, né? É o pequeno agro. Então, é nesse aspecto, aproveitando o espaço, que a gente conclama aqui para que os líderes do agro gigante, como ele é, o Estado apoiem conosco, que nós vamos buscar esse apoiamento, viu, Bianca? E agora, respondendo a sua pergunta, tudo que eu estou falando aqui, né? Nós temos muita coisa em comum. E ao corretor de imóveis, questão do agro, o que nos interessa? Eu sempre digo que para a construção civil existir, para que a construção civil gere emprego, trabalho, renda, para que o loteador faça os cortes da sua propriedade, vender os lotes, para que nós, corretores, possamos vender, as imobiliárias possam se reunir, é necessário que a gente tenha uma economia sólida, uma economia forte. E o agro representa isso para o corretor. Entende? Então, assim, a estrutura econômica nossa é o agro. A base econômica é o agro. E a pulverização dessa renda, a democratização do emprego, do trabalho e dessa renda acumulada, cabe à construção civil, cabe ao mercado imobiliário. A gente sabe que o agro é um concentrador de renda muito forte, mas nós sabemos que a construção civil e o mercado imobiliário é justamente o oposto nesse sentido, é o distribuidor, é o pulverizador, é o democratizador dessa renda toda, né? Então, as coisas se complementam, né? São atividades co-irmãs que se complementam. E uma forma agro nos ajudar é apoiando essas iniciativas. E outra forma de nós ajudarmos o agro é sempre evidenciando a figura das grandes corporações que congregam aí o segmento do agro, né? O respeito aos fazendeiros que dependem de comprar as suas fazendas, as suas áreas, arrendamentos. É aí que o Cresce deve entrar, é aí que o Cresce deve fiscalizar, deve trazer proteção ao campo. A gente sabe que tem muito golpista, a gente sabe que tem muito malandro que se passa por vendedor de fazenda, que se passa por grande empresário, não é coisa nenhuma, é tudo conversa fiada. É aí que entra a autarquia federal, chamada Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ou o COFES, que é o Conselho Federal. Então, a nós, né, cabe policiar o mercado imobiliário. Nós somos a polícia do mercado imobiliário. Claro que no interior não com tanta evidência, nós passamos muitos anos no esquecimento. O Cresce hoje, de 2022, na nossa gestão, até o presente momento, nós crescemos aí 9 escritórios em 9 regiões diferentes do estado de Mato Grosso. Estamos tentando organizar agora, ali em Lucas do Rio Verde, para o ano que vem, uma nova sede do Cresce, para justamente ficar mais próximo de Itapurá, ficar mais próximo de Santa Rita, Boa Esperança, Ipiranga, enfim, essa micro-região aí, que é muito rica, muito produtiva, mas nós não temos a proteção do Cresce enquanto agente fiscalizador, enquanto agente que pode punir o malandro que às vezes, ou sempre, acaba tentando enganar o agricultor, o plantador de soja, o plantador de milho, o algodoeiro, nos arrendamentos e também nas vendas. Isso ocorre muito. E a nossa intenção é trabalhar próximo dessas entidades, levando a mensagem do Cresce durante os eventos da FAMATO, da ProSoja, da FPA, enfim, das entidades aí que agregam o agro e também do pequeno agricultor, nos sindicatos rurais aí, para que alertar, né, o proprietário, olha, quer um negócio com segurança, com certeza, com convicção,
com garantia legal, procure aí o Bianco, que é corretor, procure a imobiliária dele, procure um corretor inscrito no conselho, que responde solidariamente pela saúde jurídica desses negócios. Essa é a nossa missão, essa é a nossa intenção e nós faremos, estamos já organizando algumas ações para 2025, na tentativa de dar uma mexida nessa estrutura e as entidades saberem que o Cresce Mato Grosso existe e existe para proteção da sociedade e fiscalização do profissional que opera no mercado. Contreira, só para complementar esse projeto de lei aí, a gente sabe que teve um trabalho da sua parte, né, do Cresce Mato Grosso, da tua parte, para que esse projeto fosse para frente, conseguisse ser aprovado. E numa fala do Zé Trovão, em uma entrevista ao jornal Gazeta do Povo, ele comentou o seguinte, que o objetivo também, né, esse projeto de lei, ele vai beneficiar os dois lados, o produtor rural, que vai ter mais possibilidades, a legislação vai estar mais atual, o produtor rural grande, né, na verdade, e vai beneficiar o produtor rural pequeno, que você já mencionou. E isso também vai resolver um outro problema, que é o movimento do sem terra, né? Ele comentou sobre isso, o Zé Trovão, já que vai ter possibilidade daquele assentado, aquela pessoa do movimento do sem terra do MST, de ter acesso a um pedaço de terra que ele possa adquirir. Ou seja, parece que são 3 problemas sendo solucionados aí de uma vez só, né? Sim, claro. Eu acho que o deputado foi muito feliz, né? E ele só não foi mais completo porque não é a praia dele. Ele não lembrou ainda dessa fatia aí do mercado imobiliário, não citou na fala dele. Foi muito feliz. E aí eu complemento a fala dele dizendo, né, desse potencial incrível aí que se abrirá, por exemplo, e está até no texto da lei, essa parte aí, né, que é do turismo rural, né? Isso é muito forte mesmo. Eu até, semana passada, eu que tenho raízes aí no campo, né? De vez em quando bate a saudade, eu acho que 90% de nós todos temos um pé no campo, a gente vai para esses ambientes aí gastar o nosso dinheiro. Então, eu fui no chamado Sítio da Nona, ali indo para a Estrada da Chapada, entre Cuiabá e Chapada. Nós fomos lá, chegamos lá às 8 horas da manhã, em 4 adultos e uma criança, e deixamos lá uma pequena quantia de 800 e poucos reais para um café da manhã e um almoço rápido. Mas por que nós gastamos isso tudo? Porque nós nos motivamos a isso, né? Num curto espaço, um local simples, né? Uma polentinha frita, um ovinho frito, né? Uma galinha lá com a sua ninhada, um cavalo para a criança andar, umas plantas para olhar. Isso tudo agrega valor, né? E isso tudo ocorre nas pequenas propriedades. Isso não dá para acontecer nas grandes propriedades. O grande agricultor não tem tempo para isso, não tem vocação para isso, não consegue plantar um pé de cebolinha, né? O grande agricultor vai se preocupar com as commodities, com o grande negócio. Então é isso, né? Esse é o apoiamento, esse é o carinho que tem que se ter com as demais atividades. À medida que a sociedade se fortalece como um todo, a economia melhora, tudo melhora, né? O mercado vai ficar mais promissor para todos nós, né? Grandes e pequenos. A gente continua esse debate. Seu Bianco, eu sei que está prontinho para fazer pergunta, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Já já você pergunta, guarda aí, viu? Você que está assistindo a gente, não sai daí porque a gente volta já. O Agrodebate está de volta, já convido de volta aqui seu Bianco, especialista em negócios e também corretor de imóveis, e o também, né, corretor aí, presidente do Cresce Mato Grosso, Claudecir Contreira. Obrigado aí mais uma vez então pela participação. Hoje o assunto com o seu Contreira é o projeto de lei que muda a dimensão mínima para imóveis rurais. Seu Bianco, tem pergunta? Tem. Primeiro, eu queria dar um grande elogio ao nosso presidente Contreira, que está fazendo esse trabalho
fantástico junto a essa entidade, tanto é, José, que ele foi reeleito presidente agora, com a maioria dos votos, então isso nos deixa muito contentes e demonstra o ótimo trabalho que o senhor está fazendo. Quanto à pergunta, ou de repente, o José mesmo sempre comenta e tem um sonho de que nossa região se transforme tenha esse apoio que o senhor falou, da gente poder ter um lugar de lazer, ter esse turista de fora, né? Nossa região também tem muitos rios, então também alguns pesqueiros, que nós temos muitas no Brasil, muita gente gosta da pescaria. Esse projeto de lei também iria beneficiar também isso aí, né? Essas pequenas propriedades, seria isso? Claro, por exemplo, nós temos aí a barranca do Rio Cuiabá em Santo Antônio do Leverger, né? Tem um potencial pesqueiro enorme, é um dos exemplos que eu estou dando do estado. Mas nós também temos ali, indo para a Alta Floresta, antes de Carlinda, o Rio Telespires, né? Aquele rio imenso, e tá cheio de pequenas propriedades ali, muitas pequenas propriedades, e com zero documentação, né? Então, se não tiver nenhuma agressão ao meio ambiente, se não tiver nenhum resquício de ilegalidade, não custa, né, a gente aprovar esse projeto e tentar a legalização dessas propriedades que a gente até esqueceu de falar. Imagine quanto imposto arrecadarão os governos municipal, estadual e federal, né? Imagine os cartórios, né? Quantas matrículas eles poderão fazer. Então há todo um giro na economia de forma geral, tanto na estrutura governamental, bem como na iniciativa privada para o pequeno, que vai acabar produzindo mais e de forma mais dinâmica, né? Porque vai estar aí legalizado, além de garantir a propriedade para os seus herdeiros e sucessores, né? Isso também é outra dignidade que tem que se ter. E aí eu lembro, mais uma vez, da nossa origem, aí do sul do país, né? Quanta pequena propriedade existe lá hoje, né? Porque é muito caro, os estados são antigos, o espaço ficou curto, né? E aí não consegue documentação, não consegue documentar e passar para as pessoas que têm direito a herança, né? Então isso também vai ser outro benefício aí que nós alcançaremos em breve com a aprovação dessa lei. Monteiro, eu iria te fazer uma última pergunta. Isso daí também seria um comentário, mas também serviria assim para essas pessoas, como o senhor falou, que veio do Sul, nós também viemos do Sul, então nós teríamos, e já estamos meio numa idade de se aposentar, isso também serviria para a gente arrumar um barranquinho na beira do rio lá para nós se aposentar também e fazer uma calmaria. Olha, isso é ótimo, né? Até quando eu estive em Itapurá, você me mostrou um local, até almoçamos juntos, você pagou a boia aí, né? A marmita, comemos uma marmita aí na beira de um local muito agradável, né? Aquilo é um exemplo de turismo rural, né, Bianca? Essa estrutura. E quantas outras estruturas também teriam aí para atender essa demanda? E para nós que somos com a origem aí na roça, seria muito bom ter essa pequena propriedade na velhice. Por exemplo, meu pai e meu sogro, que são vivos ainda, graças a Deus, e moram em Sinop, ambos vivem num pedacinho de chão, um de 2.500 metros quadrados e outro de 1.500 metros quadrados. É outra legislação, mas é um ambiente rural lá na legislação municipal lá da cidade, das chácaras de recreio. Eu não sei se por lá tem projeto que também nós incentivamos muito no passado, inclusive em Sinop, nós é que invocamos a regularização dessas propriedades, o Cresce Mato Grosso, e com os corretores locais lá, com a Associação dos Corretores, com a Associação das Imobiliárias, nós lotamos as dependências da Câmara Municipal na ocasião, isso tem 2 anos, e regularizamos essas propriedades. Hoje tem pouquíssimas propriedades lá, nas chácaras de recreio, sem regularização. Então, caminhamos para isso, para legalização, e torcemos para que nenhuma entidade compreenda mal esse projeto. Que eles possam compreender na sua essência, é um apelo que eu faço. Não podemos deixar que a vaidade, né,
a vocação política do mal, né, aquela coisa ruim que às vezes alguns seres políticos trazem, né, não na sua maioria, mas uma pequena minoria, e de deixar a vaidade tomar conta e às vezes ficar travando um projeto tão importante como esse. Eu temo ainda por isso, que repito, ainda nós não temos a garantia da aprovação. Nós temos ali o deputado Evair de Mello, que é presidente da CAPA-DR e também é relator desse projeto, então é uma força boa. Temos também o Zé Trovão, que é muito bem articulado, é um deputado do PL, né, que é o autor desse projeto. Então temos a bancada do Mato Grosso totalmente favorável, mas ainda assim existem as peculiaridades, existem os perigos ocultos de Brasília. Brasília não é uma terra para amadores, né? Eu, além de presidente do Cresce, eu também sou o coordenador da frente parlamentar do mercado imobiliário aqui pelo CONFES, pelo Conselho Federal. E eu sei que é complicado, sabe? Às vezes a gente só não desanima porque, de verdade, a gente entende esse trabalho como uma missão, né? Então, se não fosse uma missão, nós talvez não estaríamos mais fazendo. Então, nós temos que cuidar, vigiar. Aproveito aqui o espaço, peço novamente que haja um entendimento, que leiam o texto simples da lei, do projeto de lei do Zé Trovão, que é a Lei 6.088. Muito importante, repito, importantíssimo aí para toda a sociedade, para todas as pessoas que querem dignidade, como meu pai e meu sogro hoje residem numa chácara de recreio. Existem talvez o Bianco e o Contreira no futuro, querendo um espacinho um pouquinho maior para ter um cavalo, né? 5.000 metros quadrados, meio hectare, de repente já dá para colocar ali uma baiazinha, um negocinho, né? De repente tem uma vaquinha de leite ali para nós matar a saudade e tirar o leite na hora. Enfim, tudo isso é giro econômico, né, Bianco? Tudo isso, além de bem-estar, além de qualidade de vida, também acaba girando a economia do país, da região, do nosso querido Mato Grosso, né? Então é nesse aspecto que eu não canso de falar, de pedir, de aproveitar cada espaço que tenho na mídia, na imprensa, para nós aprovarmos esse projeto. Tem um termo para isso que você falou, Contreira, que é o bucolismo, né? Que é essa saudade, esse anseio aí, né, pela uma vida calma, campestre lá, enfim, no campo. Seu Bianco, vamos agradecer então. Beleza, Contreira, obrigado, que Deus te acompanhe e se mantenha nesse perfil seu, nessa corrida sua aí, e nós, corretores, Bianco, eu vou aproveitar até para reforçar e vou pedir, abusar da sua paciência, pedir mais ajuda ainda. Todo movimento que você fizer, lembra desse projeto. Pede, é agora, tem que ser agora. Às vezes você encontra aí um parlamentar, né, capaz de... Às vezes você encontra aí um presidente de pequeno sindicato, pequena associação rural, pede para ele lá na publicação do Cresce, marcar o parlamentar dele, pede aos corretores para fazerem isso, porque eu costumo dizer, né, nós aprovamos a Lei 12.451 esse ano, da Assembleia Legislativa, e nós temos hoje, chegando, né, nós tivemos 7.000 novos corretores em 3 anos, estamos chegando a 20.000 inscritos no Estado e a 15.000 ativos, né, em atividade. 15 nós conseguimos aí 1.000 pessoas se pronunciando nas redes sociais, né, pedindo pela aprovação desse projeto 12.451. Foi importantíssimo esse manifesto, porque hoje as ruas, a queima do pneu, a pintura de verde e amarelo na cara foi substituído pela Instagram, pela internet, pelas redes sociais. Então, os políticos só se movimentam à medida que escutem a voz do povo nas redes sociais. Hoje não é nas ruas mais, é nas redes sociais. Então, todo manifesto favorável a esse projeto é de grande importância para que o político decida favoravelmente e, ao invés de atrapalhar, acabar ajudando para nós resolvermos uma questão social e abrirmos aí essa possibilidade gigante para novos negócios imobiliários e para o turismo no campo, no ambiente rural. Esse é o pedido que eu deixo, portanto, reforçado esse pedido de ajuda. Com certeza,
com certeza a gente vai... O Jossan tem o contato principalmente da Coronel Fernanda, e ela participa direto com a gente aqui, vamos solicitar ela. Reforçando também que o senhor falou que estamos quase... Tenho falado com a Coronel Fernanda, hoje ainda mandei uma mensagem. Hoje mesmo a gente fez juramento de 2 novos corredores aqui de Itapurá. Obrigado, Bianco, por tudo aí, tá? Obrigado mesmo. Conversamos com Claudecir Contreira, e Claudecir só para Contreira, deixa eu te chamar de Contreira. Eu sou um grande fã do turismo rural, viu? E essa é uma coisa que eu tenho tentado implementar cada vez mais, e já falei muito com esse cara aqui. Mas conversamos com Claudecir Contreira, presidente do Cresce Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação, e o espaço do Agrodebate sempre está aberto para pautas relacionadas aí ao Cresce, viu? Estamos à disposição, Jossan. Um abraço e até uma próxima. Seu Bianco, a gente continua por aqui e agora a gente muda de assunto, porque a gente vai voltar a falar do acordo da União Europeia e Mercosul, que nós já debatemos por aqui, inclusive várias vezes, e o desdobramento que a gente tem é que eu já havia inclusive falado aqui dentro do Agrodebate, que a expectativa para a assinatura desse acordo, depois do último prazo passado pelo vice-presidente Alckmin, é que esse acordo fosse assinado agora nessa próxima sexta-feira, dia 6. E rola aí nos bastidores uma conversa de que, de fato, na verdade, o acordo ele possa ser firmado, anunciado, mas a assinatura e outros desdobramentos dependem de outros fatores que a gente vai discutir, mas antes... Vamos fazer uma breve pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando do acordo União Europeia e Mercosul, que tem a possibilidade de ser anunciado nessa sexta-feira, mas a gente vai explicar o porquê que tem muito trâmite ainda pela frente. É daqui a pouco, não sai daí. O Agrodebate está de volta e o assunto da vez agora, seu Bianco, pode chegar aqui comigo de volta. Vamos voltar a falar de acordo União Europeia, Mercosul. A gente havia falado e estava numa expectativa muito grande, comentário seu, inclusive, falou das vantagens de um acordo como esse para o agronegócio. Enfim, o novo desdobramento é que, como a gente já sabia, e eu já tinha até falado por aqui, o Alckmin tinha falado uma próxima data para esse acordo ser fechado, que era o próximo dia 6, agora sexta-feira, dia 6 de dezembro, lá em Montevidéu, já que acontece o encontro, a 65ª Cúpula de Presidentes do Bloco Sul-Americano. Diplomatas pretendem que esse acordo, seja firmado, mas ainda não assinado, porque tem muitos desdobramentos ainda a acontecer. Só para que você de casa possa entender, mesmo que as negociações sejam concluídas e esse acordo ele seja anunciado durante essa cúpula, nesse final de semana no Uruguai, isso vai ser algo somente simbólico, para mostrar talvez um acordo. Existe a expectativa de que a presidente da Comissão Europeia, da União Europeia, vá até lá, até Montevidéu. Ela não tem na agenda dela ainda nada previsto, a ida dela até Montevidéu não está prevista, mas existe a expectativa de que, última hora, ela possa aparecer por lá, justamente porque a gente já sabe que a França e agora outros países também já se demonstraram contra esse acordo União Europeia-Mercosul. E a expectativa é que esse acordo não seja assinado até pelo menos o início de 2025, só lá depois do início. Com essa onda protecionista aí da Europa, principalmente por parte da França, e que teve aí apoio agora também da Holanda e outros países pequenos,
Inclusive a Itália, ela está meio para lá, meio para cá, já se manifestou, mas ainda não sabe se assina ou se não assina, se é de acordo ou se não é de acordo com esse tratado, com esse acordo. Existe, seu Bianco, um regimento ali dentro da União Europeia que diz o seguinte em relação a acordos como esse. Eles podem ser negados, mesmo que o Mercosul, em tratativa com a União Europeia, fale, beleza, nós somos favoráveis. Se 35% dos países ou da população da União Europeia se manifestar contra, já não passa no Parlamento Europeu. Então, qual que é o medo? França, Holanda e outro país que eu não me lembro agora, que estão aí, né, contra e se manifestando, a gente já mostrou por aqui manifestos nas ruas, etc. Somados, eles não preocupam em relação a esses 35% da população da União Europeia. Mas quando entra a Itália, aí sim o problema. Então, Itália está sendo um ponto crucial para a assinatura desse acordo. Se a Itália chega e está de acordo, aliás, se manifesta contra, assim, está de acordo com a França, né, vai contra o acordo, aí sim esse acordo ele pode ser barrado. Acontece que o Pedro Lupion, que é deputado federal e é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, inclusive foi reeleito ontem numa eleição, aí foi reeleito como para os próximos 2 anos, vai até fevereiro de 2027, Pedro Lupion, na presidência da Frente Parlamentar do Agronegócio. Ele afirmou que esse tratado, que esse acordo, na verdade, ninguém ganha com isso. Para ele se manifestou que não está nem interessado nisso tudo. Para ele falou assim, ninguém ganha com isso. O interesse dele está no ano que vem, já que existe aí já depois daquele movimento que a gente falou bastante por aqui, que foi depois do comentário do Carrefour. Foi a partir daí, depois do comentário do Carrefour, que começou a desdobrar, ter outros desdobramentos. Um deles é um projeto de lei que eles estão chamando PL da reciprocidade. Ele está em tramitação na Câmara dos Deputados, e aí o Pedro Lupion falou que a intenção deles agora é dar força a esse projeto da reciprocidade. A proposta desse projeto de lei da reciprocidade, ele veda a assinatura de acordos internacionais que limitem a exportação de produtos brasileiros. Preste atenção, seu Bianco e telespectador. Esse PL, ele limita a exportação de produtos brasileiros sem que os outros países signatários também adotem medidas de proteção ambiental equivalentes. Agora eu acho que o Brasil acertou, né, seu Bianco? Se é para cobrar da gente, pois que faça igual. Justão, vamos discutir primeiro essa reciprocidade. Todo mundo fala que o Brasil tem que preservar, porém, esses mesmos países que discutem isso, eles não preservam. O Brasil desmatou depois de 2008, fez algum processo de transformação, então depois de 2008 não se pode comprar o produto deles. Tá bom. Então, esse projeto de lei da reciprocidade, ele vai dizer, o Brasil hoje preserva quanto por cento? Então, vocês também vão ter que preservar. É igualzinho, que seja igual para todos. Quero ver se eles aí lá, nós, no Brasil, tem partes no Brasil, pelo menos do Centro-Oeste, que preservam 80% na Amazônia. A França, a maior briga deles é que em 2025, eles têm que preservar 3%. Os produtores franceses estão em pé de guerra, em virtude que esse é um dos itens que vai entrar em vigor lá agora, e eles não querem, então, de maneira alguma, fazer uma preservação de 3%, enquanto que nós aqui preservamos 80%. Então, essa reciprocidade é que é fantástica. Agora, quanto ao não assinada o acordo do Mercosul, isso a França vem falando aí há 6 ou 8 meses, igual você já relatou muito bem. Tem alguns países que estão bem no modal
da França, de pequenos produtores, que eles têm que dar apoio a esses pequenos produtores, que eles bancam esses pequenos produtores. Então isso é complexo. A Itália tem os dois modelos no país, tem um pouco de produtores de médio e grande porte e tem o pequeno. Aí que está o peso da balança da Itália, que ela vai para um lado, beneficia alguns produtores deles lá, vai para o outro lado, ela prejudica muito o consumidor que deixa de importar esses produtos aqui do Mercosul e chegar um produto mais barato à mesa do consumidor italiano. Aí é uma decisão política. O governo da Itália hoje já é um governo mais de direita, que gostaria mais de preservar, de ajudar mais a produção, incentivar mais a produção. Eu acredito que a Itália não vai entrar nesse bloco aí da França, que a França está tão tendenciosa para isso. Só para que a gente entenda, mesmo que seja anunciado, né, esse acordo, na verdade esse acordo já havia sido anunciado lá em 2019. Aí veio pandemia, daí veio desavenças entre países, daí teve que rever alguns itens aí desse acordo. Mas quando se fala de ser anunciado, como eu já disse antes, é só algo simbólico, porque daí tem que passar pelo Parlamento Europeu, tem que passar por uma comissão primeiro, depois vai para o Parlamento, então tem muitas escalas ainda para serem passadas. Então a assinatura de fato desse acordo, por mais que haja divergência ainda sobre a necessidade de se passar por uma comissão, há a expectativa de que deva passar por uma comissão para depois ir para o Parlamento Europeu. Mas então deve ter muita coisa ainda para desdobrar. Mas Pedro Lupion afirmou inclusive que, como na fala dele, que a gente vê até que na tarde aqui embaixo, ninguém ganha nada com isso. A gente tem uma discordância, né, sobre isso, né, seu Bianco? Porque eu acho que tem produtor que ganha, enfim, tem gente que vai sair ganhando. Mas ele afirma ainda que há espaço para o Brasil, e aí eu acho que ele está entrando com uma fala bem protecionista e que eu concordo com ele. Com a onda protecionista crescente na Europa e uma postura semelhante nos Estados Unidos, Lupion vê espaço para o Brasil em outros mercados, como a Ásia. Pelo menos lá não tem ninguém julgando o nosso mercado, né? O Lupion, quando ele fala que ninguém vai ser beneficiado com isso, ele quer meio deixar a França de lado ou acabar com essa polêmica da França. Ele não quer essa conversa com a França. Ou então ele está querendo dizer: a França também compra pouca coisa para nós, está conversando demais. Nós não vamos querer nenhum mercado da França, nós não ganhamos nada com a França e com a Holanda agora, e vamos para o mercado asiático, vamos aonde tem mais gente com vontade de consumir nossos produtos. Porém, o que é que eu não posso concordar com ele? Quando ele fala que ninguém é beneficiado, quando você diz para a França, ou fica quieto, não contra-ataca, igual nós contra-atacamos, que você acabou de citar, Carrefour e Danone, quando eles fazem umas besteiras igual isso, se nós não tivéssemos sido contra-atacados, o que iria acontecer com eles lá? Eles iam ficar falando a vida toda de nossos produtos, que nossa soja não presta e fazer um grande estrago na nossa economia. Então, o que é que nós devemos fazer, o governo brasileiro deve fazer? Buscar outros mercados? Ótimo, vai nesse daí. Esquece um pouco a França, deixa o Macron ficar sapateando e falando. Tem que deixar ele meio de lado, mas não pode abandonar também. Tem que, o que ele falar de besteira, nós vamos ter que contratar. Parece que a medida sendo adotada aí pelo Lupion é essa mesmo. Vai deixando de lado, não quer? É o que a gente tem falado, né? Essa fala dele deve estar muito bem alinhada com o restante dos poderes. Aí eu acho que o Brasil todo está muito bem alinhado, está todo mundo revoltado com falas como essas e não vamos permitir, acho que daqui por diante, que saiam falando inverdades por aí. Seu Bianco, muito obrigado pela sua participação. Pode complementar aí. Tá?
Eu só ia dar um exemplo assim, vamos que você, Jossan, esteja querendo vender um carro e pede 10 mil reais pelo carro. Chega um cliente para te comprar um carro e ele fala, não, eu te dou 1.000 reais pelo carro. Você vai começar a discutir com ele ou brigar com ele? Não, abandona ele, deixa ele. Vai comprar um carro onde você quiser, a 1.000 reais, e encontre seu carro onde você quiser. É isso que nós devemos fazer com a França. O que ele não pode? Se ele começar a sair falando mal do seu carro, denegrindo sua imagem e falando mal do seu carro, aí você tem que contratar ele. Senão, deixa ele quieto lá, não faz. Muito obrigado de novo pelo convite, um abraço para você e que Deus te abençoe. Tá? Obrigado e até uma próxima. Amanhã tem assunto interessante também, espero que você esteja conosco. Boa noite. Boa noite, obrigado. A você ligado no Agrodebate, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, o programa é de segunda a sexta, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.